Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30, vamos caminhar com Jesus. Bom, pessoal, estamos aí, graças a Deus, uma boa notícia. Né? O- Hoje eu fiz dois testes, eu fiz um teste rápido e um RT-PCR, né? E os dois deram negativos. Né? É uma boa notícia porque eu estou com o nariz meio entupido, a garganta meio arranhando, um pouquinho de falta de ar, um pouquinho de tosse. Como eu estou com duas pessoas com Covid em casa, eu já estava achando que era Covid, né? Mas graças a Deus não é, né? Vamos aí acompanhar para ver como é que a gente vai levar as coisas, né? Eu dormi mal essa noite, né? Com o nariz entupido, já viu, dormi bem mal essa noite. Mas estamos levando, né? A leitura de hoje é uma leitura muito falada, e eu de vez em quando falo dela, inclusive, né? Trazer uma visão um pouco diferente, né? Trazer um, uma coisa um pouco diferente, para tentar trazer mais uma visão, mais um esclarecimento sobre isso, porque eu vejo que as pessoas não entendem, né? Provavelmente não entendem porque nunca foram, vamos dizer, estimuladas a entender, né? Eu vivo dizendo que tem muita coisa nas leituras que não são entendidas porque as pessoas não são estimuladas a entender, né? Então a gente fica, né, nessa atividade para tentar fazer tudo dar certo, né? Hoje eu estou entrando com pouca bateria no celular, mas eu liguei aqui o cabo de energia no computador para ver se vai passando uma energiazinha e eu consigo fazer a live, né? Tem dias que eu gasto mais celular do que o normal e tem dias que eu gasto muito, mas normalmente a bateria aguenta a live, né? Tem dias que não aguenta, mas aí é outra história, né? Faz parte do show, vamos dizer assim, essa confusão de celular, né? Mas a gente vai levando. Estou olhando aqui o tempo para poder fazer começar a live na hora certa, né? E aí a gente pode aproveitar melhor, né? Acho que é importante que a gente consiga capturar muito bem o que está sendo dito nesse evangelho, né? E isso só é feito se a gente realmente parar para refletir sobre ele. São poucos os números, são poucos os versículos, mas a informação é muito importante, né? Então a gente vai fazer essa reflexão, né? Nós estamos lendo durante a semana o Evangelho de Mateus, né? E esse evangelho é um evangelho escrito para judeus. Durante os domingos nós estamos lendo o evangelho de Lucas, que é escrito para os gentios. Essa combinação é interessante, porque são duas versões bem próprias, né? O Lucas escreve para quem não é judeu, então não se preocupa com as coisas de judeus, não se preocupa em mostrar profecia, não se preocupa em fazer as formas típicas de falas de judeus, e com isso a gente entende algumas coisas melhor, né? Por outro lado, entrou alguém, ô Torre, boa noite, paz e bem. Por outro lado, quando você vê Mateus, ele faz uma analogia, ele faz uma lembrança das profecias, ele faz uma forma que é fácil da gente guardar na cabeça. Então, e você vê os dois grandes, né, grupos, né? Você vê as duas grandes realidades da época. Eu acho que isso é muito interessante, né? Bom,
Está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis, e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida que medirdes. Porque observa o cisco no olho do teu irmão e não presta atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como pode dizer ao teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Esse texto, ele é um texto muito importante, né? Mas ele é um texto mal utilizado, né? E essa má utilização é interessante porque ele é mal utilizado justamente porque ele faz o inverso do que está no texto. É interessantíssimo isso, né? O que Jesus está falando aqui? Né? Vamos ver o que primeiro eu vejo e o que eu chamo do mau julgamento. Você vira e questiona um ato, né? Você questiona, por exemplo, o resultado de um jogo de futebol, o resultado de uma decisão qualquer, e o pessoal diz assim: Jesus não me autorizou a julgar ninguém. Não, Jesus não me autorizou a julgar. Aí logo em seguida, ele olha para a pessoa e fala assim: não, fulano está errado, fulano não presta. Sabe, o que eu acho interessante... Ô, Cadu, boa noite, paz e bem. Sabe, o que eu acho interessante é o que Jesus nos fala justamente o oposto, né? Jesus não diz que você não pode julgar o que é certo ou o que é errado. Não. Ele diz o seguinte: quando você estiver tratando com pessoas, cuidado. Essa aqui é a graça. Jesus não está proibindo ninguém de julgar. Mas ele está dizendo para você ter cuidado quando julga a pessoa. E o que as pessoas costumam fazer a partir desse evangelho é o oposto. Fulano não tem o mínimo pudor de condenar uma pessoa. Fulano não presta, fulano é pecador, fulano não tem jeito. Aí quando tem que questionar uma realidade, não. Jesus disse para não julgar. O que Jesus está dizendo aqui, e aqui está muito claro isso: não julgueis e não sereis julgados, pois que à medida que julgardes, sereis julgados. Até aí, parece estar valendo para tudo. Só que logo em seguida ele fala assim: por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no próprio olho? Ou seja, ele não está falando sobre qualquer julgamento. Ele está falando do julgamento que você tem em relação ao seu irmão. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: você quer julgar a situação? Você quer julgar uma decisão? Você quer julgar um resultado? Você quer julgar um discurso, um texto? Pode, não tem problema nenhum. Porque isso são realidades, isso não são relações pessoais, isso não são pessoas. Porém, quando você for julgar pessoas, presta atenção.
Você está em condição de julgar alguém? Você é uma pessoa que realmente está apto a julgar o outro? Você realmente não tem nenhuma imperfeição? Porque é isso que Jesus está falando. Que é muito fácil você apontar as imperfeições dos indivíduos, outros, e ignorar as suas. Se você é o rei da cocada preta, é o alecrim dourado, né? Se você é o último biscoito do pacote, né? Que é a pessoa mais maravilhosa do mundo e tal, tá, talvez você possa julgar os outros. Mas e se você não for? É isso que Jesus questiona. Você está julgando os outros, mas será que os seus erros não são maiores ainda do que aqueles que você está julgando? Não, Bernardo, mas isso que eu estou condenando na outra pessoa, eu não pratico. Não foi isso que Jesus falou. Jesus não falou ele tem um cisco e você tem um cisco maior. Não, ele falou que ele tem um cisco e você tem uma trave, uma ripa de madeira. Então, vamos entender. O que Jesus está dizendo aqui é que a gente deve sim julgar as coisas, mas não as pessoas. Sabe, é muito interessante, porque eu gosto de lembrar que os profetas, eles indicavam que havia de errado no mundo. E isso é um julgamento. Nota? Eles mostram o que é certo no mundo. Isso é um julgamento. Nota? Mas o profeta julgava a pessoa. Essa é a diferença. E Jesus vai mais além ainda. Sim, você está autorizado a julgar as coisas, os fatos. Mas cuidado mesmo assim. Porque o seu julgamento tem que ser feito dentro de uma lógica boa, de uma lógica que seja agradável a Deus. Por quê? Porque com a medida que você julga, você será julgado. Da forma como você julga, você será julgado. Então, por exemplo, se você julga tudo com uma rigidez absoluta, como é que você vai ser julgado? Com uma rigidez absoluta. Se você julga de forma taxativa, uma forma sempre severa, ô Pedro, boa noite, paz e bem. Se você julga sempre de forma severa, dura, sem nenhum espaço para nada, nem bem ouviu o que foi dito e já condenou, nem bem ouviu o que foi dito e já liberou. Se você faz um julgamento, vamos dizer, superficial, seu julgamento será superficial. E aí você imagina, se você é julgado por uma pessoa rígida, superficial e sem misericórdia, como é que você vai sair dessa história? Então, primeira regra, Jesus pede que você julgue fatos e não pessoas. Se você quiser julgar uma pessoa, primeiro você tem que ter certeza que você está numa situação melhor que ela. E se você não tem certeza, não seja hipócrita. Guarda o teu julgamento. Mas se você realmente tem uma condição capaz de julgar os outros, lembre-se que você vai ser julgado como você julga. Né? Eu já falei, eu quero julgar da forma mais amena possível, da forma mais tranquila possível, ouvindo tudo que eu puder ouvir, tentando entender tudo que me for possível entender.
para depois emitir um julgamento. E quando eu emitir o meu julgamento, eu vou emitir com o máximo de misericórdia que eu puder emitir. Sabe por quê? Porque é assim que eu quero ser julgado. É assim que eu espero que as pessoas me julguem. E, acima de tudo, é assim que eu espero que Jesus me julgue. Eu espero, sinceramente, que no dia que eu for julgado, que Jesus olhe e fale assim: Bernardo, você não é um cara muito bom, não. Pô, Jesus, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas você fez essa besteira aqui? Eu sei, Jesus, mas tinha esse negócio, tinha aquele. Ei, Bernardo, tá, essa eu vou deixar passar. Mas e aquela outra besteira que você fez? Ih, Jesus. Não, mas olha bem, quanta coisa boa eu fiz e tal. Eu espero. E é por isso que eu faço assim. Eu tenho certeza que Jesus é muito mais amoroso do que eu, é muito mais misericordioso do que eu. Ele me entende muito mais do que eu entendo as pessoas. Eu tenho certeza de tudo isso, mas mesmo assim, eu confio na palavra dele. E a palavra dele foi essa: da forma que julgardes, sereis julgados. Então, eu quero dizer para vocês que eu tento exercer um julgamento que agrada a Deus. Então, primeiro, eu quero julgar fatos e não pessoas. De vez em quando, alguém me apresenta um negócio: não, mas isso aqui, Bernardo, mas tal coisa não é assim. Não, pessoal, você está errado. Está errado. Não, mas é fulano que falou isso. Não quero saber se está errado. Está errado. O fato está errado, então está errado. Não, Bernardo, mas a pessoa... Não, peraí, eu estou julgando o fato. Sabe, a gente tem que separar as coisas. Né? E quando a gente for julgar, a gente tem que ser muito cuidadoso. Por exemplo, roubar é errado? Você vai dizer, é. Eu vou dizer, não sei. Mas como assim não sabe, Bernardo? Desde quando roubar é certo? Eu roubei um carro para levar uma pessoa que está morrendo ao hospital. PHR 1966. Não sei quem é, boa noite, paz e bem. Entendeu bem? Roubar um carro é errado? Eu volto a dizer, não sei. Mas, Bernardo, o cara roubou o carro era de alguém. Sim, mas ele roubou o carro para levar alguém no hospital e essa pessoa estava morrendo, essa pessoa era uma mulher que estava para ter um bebê. É errado? Deixava a pessoa, deixava o bebê nascer na rua? Entendem isso? Bernardo, mas aí você está enrolando a coisa. Não, eu não estou enrolando. A gente tem que entender que existem realidades, existem situações, existem coisas que são... Ô, Lisier, boa noite, paz e bem. Existem coisas que são boas, existem coisas que parecem ruins, mas são boas. Ou seja, eu posso ter uma coisa que está aparentemente errada, mas quando eu vou lá no fundo da questão, ela está certa. Né? Eu posso ter uma coisa que as pessoas acham que eu estou falando uma atrocidade, mas você vai ver, não está. Fulano, Bernardo, ele arrombou uma porta. Isso é absurdo, ele violou a integridade do lar. Não sei. Como não sabe, Bernardo? Ele podia ter ouvido alguém gritando socorro e foi lá para salvar a pessoa. Ele está errado. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Primeiro, não julguem pessoas, julguem situações. Quando forem julgar as situações, julguem com todo da forma como você gostaria que as suas situações fossem julgadas. Sabe, às vezes é preciso ouvir a pessoa. Né? Eu me lembro uma vez que eu era professor, estava dando aula, um aluno faltou uma prova. E eu dei 0 para ele. No dia, na segunda-feira, ele veio falar comigo. Professor, preciso conversar uma coisa com o senhor. Pois não, o que houve? O senhor me deu 0 na prova.
Sim, você faltou a prova. Então, teve 0. Professor, eu não esperava que isso acontecesse, mas o senhor notar, eu falto todo sábado. Sim, eu já notei que você falta todo sábado, mas isso não vai te reprovar por falta. Então, é uma escolha sua, mas faltar a prova é 0. Professor, eu não gosto de falar porque ficam me julgando mal. Eu sou adventista do 7º dia. Meu Deus, rapaz, por que você não me falou antes? Você vai fazer a prova. Ah, o senhor tem direito de me dar uma prova diferente dos meus colegas. Não, de forma alguma, você vai fazer a mesma prova que seus colegas fizeram. Quando é que você vai fazer a prova? Se o senhor me autorizar, eu faço agora. Então faz agora. Sabe, eu não sabia que ele era adventista do 7º dia. E eu fiz um julgamento, sem saber disso, e dei a nota 0 para ele. Quando eu fui informado da nova realidade, eu corrigi o meu julgamento. Agora, eu não vou ficar aqui dizendo se ele está certo ou está errado, se ele devia ter me falado no primeiro momento, no segundo momento, no terceiro, se ele tinha que abrir mão e fazer a prova assim mesmo. Não, eu não vou julgar a pessoa. Quando eu for julgar o ato, eu julgo com calma, carinho e atenção. Porque é assim que eu quero ser julgado. Se eu precisar julgar uma pessoa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ouvir a pessoa. E ouvir a pessoa implica em conversar. Às vezes você tem que perguntar, responder, perguntar, responder. Um fala, o outro fala. Sabe? É uma das coisas mais difíceis que tem julgar uma pessoa. Porque preciso que você entenda o lado da pessoa. E às vezes é preciso que a gente converse. Eu vou falar, vira e mexe eu tenho muita dificuldade. Vira e mexe eu encontro situações onde é muito complicado e eu fico ali, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Quando eu estou nessa situação, eu prefiro não julgar. Por quê? Porque eu prefiro seguir o que Jesus diz. Se eu tenho uma situação difícil, eu prefiro abster-me e tomar a decisão mais adiante. Talvez nunca tomar. Mas é preferível que eu não faça um julgamento errado. Entende? Talvez até vamos dizer assim, é preferível eu adiar um eterno julgamento que deveria tomar a decisão certa a eu julgar precipitadamente e julgar errado. Entendem o que estou falando? No julgamento, a pressa não só é inimiga da perfeição, como é inimiga da salvação. Porque se você não consegue fazer o correto julgamento, você também não será julgado corretamente pelos outros. Então, vamos entender qual é o julgamento que é agradável a Deus. Primeiro, julgue os fatos e não as pessoas. Quando julgar os fatos, julgue como você gostaria de ser julgado. Se você não tiver jeito, precisar exercer um julgamento sobre uma pessoa, redobre o cuidado. Pense que você vai estar diante de Jesus um dia e julgue essa pessoa como você gostaria que Jesus julgasse a você. Não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Amém? Bom, essa foi a minha reflexão de hoje. Eu consegui manter antes das 8 horas. Repito, a boa notícia: meu PCR deu negativo, apesar dos meus sintomas, né? Aqui em casa está uma enfermaria, né? Porque eu estou com papai e mamãe com Covid. Eles estão bem, graças ao bom Deus, né? Graças à vacina, graças ao bom Deus, graças aos cuidados, né? Assim, o problema é que eu também estava com sintomas. Eu estava com o nariz correndo, eu estava um pouco com falta de ar, um pouquinho de tosse, a garganta está arranhando, ainda está arranhando. Aí eu falei assim, pronto, sou mais eu com Covid, né? Mas na verdade não, graças a Deus. Hoje eu fiz um teste rápido e fiz um RT-PCR, né? Então fiz 2 testes num dia, né? E os 2 deram negativos, então estou muito tranquilo, né?
Com isso, eu já estou acumulando a brincadeira de 35 testes, né? E continuo indo, né? Tem algumas pessoas que trabalham comigo que estão falando assim, o Bernardo está querendo fazer a meta de 100 testes até o fim da epidemia, né? Mas é uma situação, né? É complicado mesmo. Mas eu estou bem, pessoal. Tá? Papai e mamãe estão bem. Está tudo indo dentro do possível. Né? Sei que tem gente que fica perturbado, mas podem ficar tranquilos, que a coisa está equacionada. Tá? Amanhã vai ter live, né? Apesar de todas as confusões, tem live amanhã. Bernardo, qual é o evangelho de amanhã? Não sei. Não sei. O único evangelho que eu sei com antecedência é o de domingo, porque na sexta-feira eu preparo a homilia. Então, na sexta-feira eu vejo o evangelho de sexta e vejo o evangelho de domingo. Mas o de amanhã eu só vou saber amanhã. Amanhã, quando eu fizer as minhas orações matutinas, eu vejo o evangelho da manhã e faço uma reflexão. Né? Aí, assim que eu posso, eu distribuo essa reflexão para as pessoas. Né? É sempre complicado, mas a gente vai dando um jeitinho. Bom, vou me despedir, deixando a minha bênção, até porque acabou de aparecer aqui o alerta que eu tenho só 15% de bateria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Vicente de Paulo, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. O pessoal se cuida, se protege, usa máscara, toma vacina que se lá tiver no momento. Está muito complicado, está muito caso. Né? O CONAS está falando de 50 mil casos hoje. Pessoal, vamos nos cuidar, tá? Não vamos dar sorte para o azar, não. Amanhã a gente se vê às 19h30. Até lá, beijos e bênçãos. Tchau, tchau.